Gostaria de agradecer em meu nome e em nome da Vieira de Almeida e Associados o convite que a APDSI nos fez para estar aqui hoje e para partilhar. Antes de mais, peço desculpa, as questões técnicas não são só os temas comportamentais e humanos, as questões técnicas também dificultam a vida, mas o que importa é que já estou então pronta para avançar. Dizia eu, enfim, agradeci ao convite que a APDSI nos dirigiu e cabe-me a difícil tarefa de vos dizer aqui algumas palavras depois das fantásticas apresentações dos meus colegas de painel. Diria que não restará muito para dizer e provavelmente não vos direi nada de novo. Ainda assim, aquilo que me proponho é de fazer aqui um apanhado daquela que foi a nossa experiência nestes dois últimos 2 anos e meio, praticamente, de acompanhamento e assessoria a uma série de entidades, em particular no setor da saúde, em fazer esta viagem de adaptação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, enfim, algo que eu penso que hoje em dia é evidente para todos os que estão aqui na sala, implementar o Regulamento Geral de Proteção de Dados não se trata de um mero exercício de fazer tiques numa checklist de ações que alguém define para implementarmos dentro da organização. É muito mais do que isso e tem afetado as organizações a níveis tão diversos e estruturais quanto os recursos humanos, o marketing, a nível de sistemas e a nível financeiro. Eu penso que se tivermos que identificar 2 grandes níveis de impacto da implementação do regulamento na saúde em Portugal, esses impactos fazem-se sentir quer ao nível da vertente humana, quer ao nível da vertente de gestão. E na ótica da vertente humana, nós temos impactos quer ao nível do relacionamento com os clientes, quer ao nível do relacionamento com os colaboradores, quer ao nível do relacionamento com os terceiros. E o regulamento trouxe, sem dúvida, alterações muito significativas naquilo que são os processos de admissão dos clientes, nas próprias plataformas online, nos sites, na apps, enfim, tudo o que são canais, tudo o que é a gestão de canais de contacto com os clientes, a própria operação do contact center, a gestão de pedidos dos clientes e o acesso à informação clínica. Em termos transversais, o que nós tivemos de implementar ao nível do relacionamento com os clientes foi um reforço bastante acentuado dos deveres de informação ao cliente, do pedido de consentimento em determinados casos e na forma como esse consentimento podia ser operacionalizado e também um reforço bastante evidente nos direitos que os titulares dos dados têm perante, no caso, as unidades de saúde. Mas o regulamento trouxe também impactos ao nível do relacionamento com os colaboradores, desde logo porque introduziu alterações no processo de admissão, no processo de recrutamento dos colaboradores, nas políticas de tratamento de dados dos colaboradores, aqui mais uma vez naquilo que é a informação que tem que ser prestada ao colaborador, que é muito mais do que aquela que tinha que ser prestada ao abrigo da anterior Lei de Proteção de Dados Pessoais. O tema dos perfis de acesso, que já foi hoje aqui falado, é muito importante redefinir os perfis de acesso e perfis de acesso clínicos e não clínicos e garantir que existe uma revisão periódica desses perfis de acesso, desde logo e principalmente porque temos casos muito frequentes de cessação de funções dos profissionais de saúde ou de outros funcionários dentro da organização ou até a mobilidade interna dentro da organização e muitas vezes encontramos situações de acumulação de perfis ou de pessoas que levam para as suas novas funções os perfis de acesso que tinham antigamente. E este, aliás, foi um dos grandes temas que esteve na origem da aplicação da primeira coima em Portugal, foi a coima que, como o Marco falava há pouco, foi aplicada pela CNPD ao Hospital do Barreiro Montijo.
E também, enfim, ao nível daquilo que é a formação e o treino das equipas, que deve ser uma formação intensiva, mas também deve ser uma formação constante e ter atualizações periódicas. E, por fim, a nível do relacionamento com os terceiros. Desde logo, um dos grandes temas foi a necessidade de celebração de determinados acordos, os chamados acordos de subcontratação, com os fornecedores e prestadores de serviços que têm, no âmbito das suas funções, acesso a dados pessoais, e aqui é muito importante que exista uma pessoa, uma equipa dentro da organização responsável por gerir a contratação de terceiros, bem como fazer a gestão dos contratos existentes. Também um dos pontos, enfim, que as unidades de saúde tiveram e têm de endereçar é o do relacionamento ou do tratamento de dados que fazem com as seguradoras e os subsistemas de saúde, e mais uma vez aqui é muito importante a separação e a delimitação das responsabilidades de ambas as entidades pelos dados tratados e pelos dados transmitidos no âmbito da prestação dos cuidados de saúde. Também o tema da partilha de informação clínica com outros hospitais e clínicas é um tema e tem sido um tema desafiante no âmbito da implementação do regulamento e, em particular, nas entidades, nas unidades de saúde que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde, também aqui o tema da interação e da utilização das plataformas que são customizadas por terceiros, no caso pela ACSS e pela SPMS. Enfim, isto é uma visão geral das grandes áreas onde se fizeram sentir estes impactos da implementação do regulamento. Por outro lado, na vertente de gestão, temos também todas as novas tarefas, todas as novas obrigações que o Regulamento Geral de Proteção de Dados trouxe naquilo que é o que eu chamei a gestão interna da compliance. Por um lado, a necessidade de manutenção, de criação e manutenção dos registros de atividades de tratamento levadas a cabo dentro da organização, esta necessidade de definição de procedimentos de realização de ATPIs, que começam por saber identificar quando é que um Data Protection Impact Assessment ou uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados tem de ser efetuada. Enfim, e já temos um regulamento que a CNPD emitiu com a lista de tratamento de dados pessoais que são sujeitos a ATP, enfim, sem grandes surpresas, as atividades que incidem sobre dados de saúde serão, enfim, em termos gerais, e salvo algumas exceções, sujeitos a TPIA. Também a necessidade de criação e operacionalização destes procedimentos de gestão de incidentes de segurança e de violações de dados pessoais. Enfim, como já acredito que tínhamos falado hoje, todas as violações de dados pessoais têm por trás um incidente de segurança, mas muitos incidentes de segurança não são violações de dados pessoais e não dão origem àquilo que são as obrigações de notificação das violações de dados pessoais. E, por outro lado, esta necessidade de adequar as medidas de segurança informática e física, não só da componente de sistemas, mas também a componente logística. E muitas vezes nos hospitais ainda existem arquivos de informação físicos gigantes e nem sempre com o controle adequado, o controle de acesso adequado, e, portanto, acaba por haver uma circulação ainda muito grande de processos clínicos em papel dentro das organizações, das unidades de saúde e entre as unidades de saúde e, enfim, para além destas existem uma série de outras obrigações, mas acima de tudo esta gestão interna de compliance deve estar entregue a uma estrutura. Pode ser uma pessoa, uma equipa, várias estruturas em conjunto dentro de uma organização. E aqui entrando um bocadinho nos modelos de governance, também não me vou alongar porque penso que o Marco também já fez aqui uma ótima explicação daquilo que são os vários modelos que estão ao nosso dispor, que não há um modelo estanque, não há uma obrigação de adoção de um determinado modelo, mas acima de tudo é muito importante que exista uma estrutura dentro da organização que seja responsável pela gestão dos temas de proteção de dados pessoais. E, por um lado, é necessário identificar quem é essa estrutura, pode ser uma estrutura já existente, podemos pegar em direções que já existem e atribuir-lhes determinadas funções de proteção de dados, podemos também criar uma estrutura nova para essas matérias. Para além disso, é também muito importante analisar os modelos de relacionamento. Então, quando falamos dentro de um grupo empresarial, como é o caso de muitos dos grupos que prestam serviços de saúde em Portugal, é necessário analisar a forma de relacionamento das várias entidades, perceber se vamos querer
fazer uma estrutura de governance mais centralizada, mais descentralizada, com mais do que um DPO, com menos do que um DPO. Enfim, também uma coisa é certa, o DPO não faz o trabalho todo sozinho e não há dúvida que a implementação do regulamento tem um caráter tão transversal que necessita de uma equipa multidisciplinar e, portanto, nós temos aqui que conciliar várias vertentes de conhecimento. Mas, para além disso, a estrutura, o modelo de governance deve ainda prestar particular atenção à necessidade de criação e de políticas e de procedimentos que, por um lado, têm que ser criados, por outro, têm que ser implementados e, por outro, têm que ser auditados com frequência dentro da organização. E, enfim, dos vários anos que trabalhamos em proteção de dados pessoais e que já tínhamos feito uma série de acompanhamento de empresas ao abrigo da legislação anterior e agora demos o passo seguinte para a adaptação de muitas delas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, eu penso que 6 meses depois de o regulamento estar plenamente aplicado, podemos já retirar aqui algumas das lições, e eu gostaria de partilhar algumas das lições que aprendemos. Desde logo, as organizações têm níveis de maturidade muito distintos, não só dentro dos vários setores em que atuam, mas mesmo dentro do setor da saúde. É muito diferente e foi muito diferente acompanhar estes projetos de compliance com o regulamento com organizações que já se tinham preocupado e já eram compliantes com a anterior legislação de proteção de dados pessoais, porque a Lei de Proteção de Dados Pessoais é de 98, portanto tem cerca de 20 anos, e muitas organizações já tinham uma série de procedimentos internos e já tinham uma grande preocupação com os sistemas de privacidade. Outras começaram do zero. Deu mais trabalho, mas também se fez. Agora, é preciso compreender que o nível de maturidade das organizações é diferente e que a forma como nós podemos forçar a mudança também é muito diferente, porque um dos grandes temas enfim, é a existência ou não de uma cultura já de alerta para os temas de proteção de dados dentro da organização. Por outro lado, e como dizia há pouco, esta necessidade claríssima de articulação dos conhecimentos especializados em vários domínios, desde logo o domínio jurídico, o regulamento é eminentemente um documento jurídico, mas também o domínio tecnológico, a parte de sistemas, porque nós não conseguimos, por melhores contratos, documentos que façamos, não conseguimos, no fundo, controlar-lhes o rastro se não tivermos sistemas que o permitem fazer, mas também, por outro lado, tudo o que é a componente da qualidade e dos processos dentro de uma organização, porque se tiver, lá está, o contrato muito bem feito, muito bem redigido, e até posso ter o sistema onde arquivar as cópias dos contratos assinados, mas se eu não tiver um processo que faça com que alguém pegue nesse contrato, identifique os prestadores de serviço e o envie, e depois, se calhar, faça ali o follow-up para que o contrato seja assinado e depois devolvido e depois arquivado, enfim, nós não conseguimos levar a cabo esta implementação, este cumprimento do regulamento. Por outro lado, cada setor tem, obviamente, desafios diferentes e, ainda que existam diretrizes mestras, todos os programas de compliance têm que ser tailor-made. Têm que ser tailor-made não só porque o negócio do cliente é diferente, mas também porque os desafios de cada setor e os desafios do nível de maturidade em que o cliente está em matérias de proteção de dados pessoais também são diferentes. E como já aqui falámos hoje, é muito importante este conceito de tone from the top. O exemplo tem que vir de cima. As preocupações com a privacidade e proteção de dados têm que começar na gestão de topo, na administração de uma organização, para que possam ser disseminadas por toda a organização. E não vale a pena termos o commitment das estruturas mais abaixo se a organização não passar esse exemplo e não passar a mensagem de que este é um tema que deve preocupar e deve estar na ordem do dia. Mas também sentimos algumas dificuldades no processo, não foram só aspectos positivos, também nos deparámos com, desde logo, um grande desconhecimento e, por vezes, falta de competências e know-how em relação às matérias de proteção de dados pessoais e conceitos difíceis de implementar, como os SPIAs, o Privacy by Design ou os Data Breaches. O Privacy by Design, costumo dizer, e o Privacy by Default, que são talvez dos conceitos mais transversais
no regulamento e nas várias obrigações do regulamento, mas também são aqueles que são mais dificilmente explicáveis, porque não são conceitos palpáveis, não se traduzem em obrigações que nós consigamos medir muito facilmente. Por outro lado, esta tensão muito grande entre aquilo que são as exigências legais, os requisitos do regulamento e os modelos de negócio da economia digital, já para não falar daquilo que são os eternos arrufos, digamos assim, entre os juristas e as equipas de marketing, que costumam dizer que nós temos tendência a arruinar o negócio, o que eu acho que não é verdade, mas obviamente que cria aqui uma necessidade de articulação muito grande das várias matérias. Como também já foi falado, a ausência de data governance, que é algo que está a surgir agora com o regulamento, mas não era uma preocupação que existisse dentro das organizações, e também esta necessidade de criação de processos de compliance e de recolha de evidências que, por vezes, por lidarem com volumes de informação massivos, principalmente em organizações com legado, têm sido verdadeiros desafios. O regulamento, uma das grandes novidades que trouxe foi esta alteração de paradigma. Passámos de um sistema de heterorresponsabilização, digamos assim, em que tínhamos uma entidade que nos dava o aval para fazer um tratamento de dados, tínhamos que pedir uma autorização ou fazer uma notificação, para um sistema, uma lógica de autorresponsabilização. E essa lógica de autorresponsabilização passa muito por mostrar a todo momento que nós cumprimos o regulamento, que nós prestámos a informação que devíamos, que nós recolhemos os consentimentos que tínhamos que recolher, ou que temos outros fundamentos de licitude do tratamento identificados e implementados, e cada vez mais tudo o que fazemos em proteção de dados tem que ficar registado, tem que ser documentado, quer do ponto de vista de sistemas, por exemplo, através dos logs de acesso, ou através da conservação dos documentos. E, portanto, isto tem sido um grande desafio para as organizações. Mas também existem ainda alguns pontos que nós não sabemos. Nós continuamos à espera da aprovação da lei de execução do regulamento no panorama jurídico nacional e, portanto, ainda estão abertas algumas daquelas que podem vir a ser densificações ou limitações adicionais que a nossa legislação vem implementar face ao regulamento, o que não significa que o regulamento não esteja plenamente aplicável neste momento, que está em todos os Estados-membros. Temos ainda também alguma incerteza naquilo que será a interação com as autoridades de controle e a que coimas vão estar sujeitas as autoridades e organismos públicos e também quais os riscos de volume de coimas para os grandes grupos económicos. Nós tivemos a tal primeira e até o momento penso que única coima aplicada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, seguramente outras estarão na calha, mas esta primeira coima não deixa de ser uma mensagem interessante, porque foi aplicada no setor da saúde, onde são tratados massivamente volumes, são tratados dados muito sensíveis, não é? Os dados de saúde, entre outros, mas também foi aplicada a uma entidade pública. Portanto, enfim, não que aquilo que o Hospital do Barreiro Montijo, enfim, tenha aquilo que deu origem à coma não é necessariamente um caso isolado, mas a verdade é que a CNPD, que naturalmente existiram queixas e a CNPD fez a sua investigação, mas na minha opinião pessoal não deixa de ser uma mensagem muito interessante numa altura em que nós ainda não sabemos como é que vai ficar o tema das coimas para as entidades públicas, porque o regulamento abre a porta a que os Estados-membros regulem esta matéria. A nossa proposta de lei de execução do regulamento criava uma moratória de 3 anos, digamos assim, um tempo em que durante 3 anos as entidades públicas não estariam sujeitas a coimas nos termos do regulamento e depois ao fim de 3 anos seria revisto. Esta posição foi altamente criticada pela CNPD no parecer que emitiu à proposta de lei. A proposta de lei, enfim, continua na Comissão dos Assuntos Constitucionais, dos Direitos, Liberdades e Garantias, portanto, mais ou menos desde o verão, lá continua, não sabemos como é que isto vai ficar. E, por outro lado, esta dificuldade que vai ser a necessidade de articulação do regime jurídico da segurança do ciberespaço, não é? Que decorreu da diretiva SRI e com a futura legislação europeia, desde logo o regulamento e privacy, que também será um dos temas
muito discutidos, penso que em 2019. Só dar aqui uma nota, a partir de fevereiro de 2019, as entidades sujeitas ao regime jurídico da cibersegurança, como é o caso dos prestadores de cuidados de saúde, terão que fazer também, para além das notificações das violações de dados pessoais ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, terão que fazer também notificações dos incidentes de segurança, eu penso que já hoje falámos aqui disso, dos incidentes de segurança no caso, ao Centro Nacional de Cibersegurança. E, portanto, a teia de compliance, a teia de ter que ser feitas pelas entidades, começa a adensar-se e isto também vai ser um desafio muito grande de conciliação destas obrigações. Mas, enfim, fazendo aqui, e já estou na reta final, para além dos desafios para quem faz o acompanhamento das organizações, temos também desafios para os DPOs. Desde logo, o Data Protection Officer destas organizações tem que conhecer o negócio, o setor e a sua organização. Terá também de adotar um framework de atividades a definir, não é? Ter um plano de ação que deve cumprir, um plano de ação que tem necessariamente um budget associado, tem que dominar o quadro legal, mas conhecer também as componentes técnicas e tecnológicas do programa que leva a cabo e manter sempre o papel de independência e isenção. O DPO pode exercer outras atividades dentro da organização, desde que naturalmente elas não o coloquem numa situação de conflito de interesses nas decisões que toma. E termino com, enfim, aqui um apanhado daqueles que eu entendo serem os fatores críticos de sucesso da implementação do regulamento na área da saúde em Portugal, como sejam a necessidade de ter uma liderança forte neste projeto e ter o commitment de toda a organização, porque a implementação do regulamento não terminou a 25 de maio de 2018, nem termina hoje, será algo constante que nos vai acompanhar, enfim, vai acompanhar as organizações pela vida fora. Esta criação de uma cultura de awareness dentro da organização, através de formação constante, mas de refreshes anuais. É muito importante conseguirmos pensar agora que provavelmente entramos numa fase mais tranquila e que, como alguém dizia, o mundo não acabou no dia 25 de maio de 2018, é muito importante pensar para além do compliance. Agora é o momento de, uma vez a casa arrumada, podermos tirar partido da informação que temos dentro de casa, da informação que foi recolhida de forma lícita e adequada, e portanto podemos ir mais além e olhar para os dados que temos dentro de casa com outros olhos. Ter as tais equipas multidisciplinares, porque os juristas sozinhos, os informáticos sozinhos, ou quaisquer outros, ou os gestores sozinhos não conseguem implementar o regulamento e fazer com que o regulamento faça parte daquilo que é a cultura da organização. É muito importante limitar também as funções de gestão dentro da organização em matéria de proteção de dados, das funções de fiscalização em matéria de proteção de dados. E, por fim, eu diria que é muito importante promover uma revisão periódica dos procedimentos de forma a garantir que eles se mantêm atuais e dão resposta ao motivo pelo qual foram criados. E resta-me agradecer a vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu penso que já estamos todos muito curtos de tempo. Abria só para uma questão muito breve. Vamos ali. Acho que veio o microfone, já temos microfone.